Oi gente, tudo bom? Vamos falar de Não Pisque, que é o lançamento mais recente do nosso querido King. Aqui a gente tem mais uma história de ninguém menos, ninguém mais do que Holly Gibney, que está à frente ali da Achados e Perdidos. Isso não mudou, ela continua fazendo as suas investigações, só que dessa vez ela vai resolver ser segurança de uma ativista pelos direitos das mulheres. Tá? Só que a gente vai acompanhar duas coisas nessa história. A gente tem ela como segurança dessa mulher e um suposto serial killer, tá? Tudo começa quando um homem inocente morre dentro da cadeia e meio que pessoas começam a morrer como se fosse uma vingança, tá? Inclusive o primeiro corpo que é encontrado segurando a foto e o nome de um dos jurados desse julgamento que condenou esse homem de maneira errônea, tá? A gente sabe quem é esse assassino, ele se apresenta formalmente pra gente, a gente sabe o nome dele aqui, a gente sabe quem é ele. A única coisa que a gente vai ter que acompanhar é a Holly descobrindo quem é ele. Só que a Holly não tá nessa investigação, tá? Nem o Jerome, nem a Barbie, nem nada. Ela vai ser consultada de maneira não oficial pela polícia, pela investigadora desse caso, e vai, lógico, ajudar, tá? Enquanto isso, a gente tem uma ativista e a gente tem a Kate, que é a pessoa que a Holly vai ser contratada pra fazer a segurança. Ela tem sofrido ataques, tá? Ameaças de morte e tudo mais que vocês possam imaginar. Inclusive, antes da Holly assumir a segurança, é enviado um envelope com antraço, tá? A gente sabe também quem é, só que aqui as coisas são um pouco mais absurdas. Então a gente tem dois paralelos acontecendo, duas investigações acontecendo ali ao mesmo tempo, e de certa forma, nas duas, a Holly tá envolvida. Uma oficialmente e outra extraoficialmente. E claro, sendo o King, tudo vai culminar num grande desfecho, tá bom? E a gente vai começar entendendo por que o Trigg tá fazendo isso, tá? Ele alega o seguinte, eu vou ler aqui pra vocês. Ele manda uma carta pra polícia, pra tenente, e dizendo o seguinte para justificar porque que ele vai cometer os crimes que ele resolve cometer. Ele põe aqui, ó: acho que deveria existir um corolário para a regra de Blackstone. Acredito que os inocentes deveriam ser punidos pela morte desnecessária de outro inocente. Os que causaram tal morte também deveriam ser mortos. Acho que não, porque aí não estariam mais aqui e o sofrimento pelo que fizeram acabaria. Isso é verdade, mesmo que tenham agido com a melhor das intenções. Eles precisam pensar no que fizeram, precisam lamentar. Isso faz sentido pra vocês? Faz pra mim, e isso basta. Eu vou matar 13 inocentes e um culpado. Assim, os que causaram a morte do inocente vão sofrer. Isso é um ato de reparação. Então, o que acontece? Essa regra de Blackstone, ela realmente existe, tá? Ninguém coloca muito em prática, mas ela realmente existe e diz que é preferível um culpado solto do que um inocente morto, tá? E condenado. Que foi o que aconteceu aqui. E ele não quer ir atrás das pessoas responsáveis, ele vai matar outras pessoas, deixando a entender que o motivo da morte daquelas pessoas é um papel que ele deixa na mão dessas pessoas com nome e foto de quem era, tá? Então a polícia sabe que isso vai acontecer e eles vão começar a encontrar os corpos e vão começar a tentar descobrir o que tá acontecendo, tá? Aos poucos a gente vê a Holly se envolvendo e ajudando a detetive, a Izzy, a ir montando um quadro, um paralelo, e assim trazendo pra gente a resolução desse caso. Aqui a gente tem dois malucos, tá? Tanto o Trigg é completamente doido, mas nada ganha do Chris e da Christine. Os dois são malucos ao extremo, tá? Mas enquanto a Izzy tá correndo contra o tempo, a Holly tá correndo contra o tempo, porque ela tá cuidando de duas mulheres, a Kate, que é a ativista, e a Corey, que é a assistente dela. Só que a Corey leva muito a sério o que tá acontecendo, a Kate nem tanto. A Kate, acha que não é tão perigoso assim, né? Até que tudo vai mudar e vai culminar pra cena final desse livro, que é uma junção dos dois casos, tá?
E o mais absurdo, assim, que a gente fica com muita raiva, querendo muito que tudo que a Holly enxergue, sabe? Tem hora que ela dá umas bugadas e dá vontade de pegar ela, dar uma chacoalhada e falar: minha querida, tá na tua cara, meu anjo. Tá ali na sua frente, você só precisa dar uma pensadinha, mas ela tá cansada. Por conta do trabalho de segurança e tudo mais, ela não consegue ter tempo pra juntar todas as peças desse quebra-cabeça e finalmente entregar o desfecho que a gente merece, né? E que ela também. Então, ó, de verdade, eu surtei do começo ao fim nesse livro, o que já era de se esperar, porque é o que acontece em todos os livros que a Holly tá presente. E aqui o King, ele não economiza nos absurdos, tá? É tudo muito absurdo. Mais uma vez ele vai fazer o quê? Colocar todo mundo em perigo. Todo mundo em perigo. E a gente não vai conseguir parar de ler esta história. É um livro longo, é King, é prolixo, mas ainda assim a gente não consegue parar de ler. Mais um adendo aqui. Gente, por mais que esse livro seja um livro que dá pra ser lido sem você ter lido nada antes da Holly, eu não recomendo. Então, se você for ler Não Pisque, tenha lido pelo menos a trilogia Mr. Mercedes. Porque é onde a Holly surge e é onde você vai entender os maneirismos dela, quem ela é, como ela foi parar junto com Bill Hodges na Achados e Perdidos e tudo mais, tá? Então a gente tem alguns livros importantes antes desse livro aqui, que é Mr. Mercedes, Achados e Perdidos, Último Turno, Outsider, um conto do livro com sangue, é um conto só, Holly, e aí a gente chega aqui em Não Pisque, tá? Por que eu falo que é muito importante que você leia todos os outros antes de você ler Não Pisque? Porque isso aqui tem spoiler de tudo, tá? A gente vai saber de muita coisa que aconteceu nos outros livros. Aqui a gente tem menos spoiler do que a gente tem em Holly, mas tem spoiler. O King não é uma pessoa contra isso, tá? E isso pode sim estragar a experiência de leitura desse livro, não, mas dos outros. E é muito gostoso acompanhar o desenvolvimento da Holly, tá? A Holly desse livro não é a mesma Holly de Mr. Mercedes. Não é, nem a de Outsider. Ela é uma outra pessoa que ela evoluiu muito. Ela evoluiu demais se a gente for comparar todo o resto, tá? A gente tem uns adendos aqui. A gente tem Jerome sendo um grande escritor. A Barbie descobrindo que além de uma grande poetisa, ela também é uma grande cantora. E ela vai ter uma oportunidade de ouro. Então, apesar de ser um livro que a gente vai sofrer muito, a gente tem alguns alívios maravilhosos que só me fazem querer que o próximo seja lançado logo. Kinguinho, escreve 2 livros por ano, você já fez isso. A gente não é contra, né? Bom, é isso. A gente se vê no próximo e tchau.